E aí, tá me escutando bem, Frederico? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá. Se você levantar de repente um pouquinho mais, que tá isso, que o pessoal tava para poder ver melhor aí o seu rosto aí. Tá dando para ouvir? Tá, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tá ok, tô ouvindo bem, tranquilo. Tá, então aquilo que a gente combinou, vamos esperar que a gente entrou agora, né? As pessoas vão entrando. Isso. Ajeitar aqui. Entrou aí Silva, advogado aqui do Rio. Coisa boa. Mas as pessoas estão entrando aí, a gente fez uma divulgação boa, né? E É outro advogado aí, ó. Bastante interessante, né? Tema bem... É interessante e atual, né? Pois é, extremamente atual. Dos noticiários do dia a dia, né? Temos visto e ouvido diariamente nas televisões, nos noticiários, né? Muita movimentação, muita repercussão de assuntos relacionados ao tema que está pautado. Né? A população está não querendo dar spoiler, né? Mas a população está assustada, né, Frederico? Está muito assustada, né? Não só com a doença, né? Mas também com essa situação aí do recurso público. Eu estou vendo o pessoal entrando bastante aqui, ó. O Elias, que é um conselheiro do CRC lá do Piauí, Ellen, que é minha professora substituta na UF. Né? Então, tô vendo aqui, Fanuc é advogado aqui do Rio, da minha turma do Exército. Né? Tô vendo aqui algumas pessoas que são alunos, outros contatos seus aí também. Eu acho que nós vamos ter um público bem eclético, né? Porque é um assunto que sai da esfera do direito, sai da esfera do contábil, né? Que é o mais importante, entra na esfera da sociedade. Eu acho que isso que é o mais importante. É muito bom essa resposta, vamos dizer assim, da população, que a gente vê nessa live, né? Nós vamos ver o interesse, ele é muito bom, porque mostra como a sociedade está preocupada, como você falou, com a pandemia, com a doença em si, mas também com as questões que também lhe dizem respeito e que são afetas, que é o gasto público, os recursos, a origem, a destinação, mas, e o quanto isso vale a pena, né, também. Eu acho que esse interesse do público ele é muito bem-vindo, e a sociedade que, de fato, é um grande fiscal. É um grande fiscal de tudo, de fato, a sociedade. Que bom, que bom. Assim, eu tô vendo aqui, ó, muitos alunos, né, do curso EAD da UF entrando aqui, né, o pessoal diz que é o consórcio do CEDERJ, né, que é aqui do estado, com várias universidades federais, que a gente vê muito aluno aí, estudante de administração pública, preocupado com isso aqui, passando aqui, ó. Marcelo Fanuc, boa tarde, né? É um advogado aqui formado pela FRJ, pela Federal do Rio. Aqui, ó, sou sua aluna. Que bom, o pessoal vai estar entrando aqui, ó. Nós estamos já com bastante adesão aqui. Daqui a pouco vai entrando aqui. A Fernando Novo entrou, alguns eu não conheço de nome. Boa tarde, Marcelo Rigoni. Então vamos começar aí a nossa apresentação. Primeiramente, queria agradecer, né, a você e ao Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, que na figura, né, do Arnaldo, que é um contador, né, e é o coordenador da equipe pública, né, de equipe pública lá do CRC, né, ele coordena a comissão da área pública do CRC. Então, esse contato comigo, aí ele me botou em contato com você, com o apoio lá do CRC. Então, primeiramente, queria agradecer aí ao Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, né, e na figura do Arnaldo, eu cumprimento todos os profissionais desse querido Estado brasileiro. Frederico Guilherme da Fonseca Magalhães, bacharel em Direito, especialização em Inteligência Policial, capacitação e treinamento no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e aperfeiçoamento e enfrentamento ao terrorismo no Brasil. Né? Promotor de Justiça do Estado de Pernambuco
e é atualmente à frente do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. O assunto interessante de hoje. E Ministério Público, faço questão aqui de trazer da Constituição, as funções institucionais, por selecionar apenas duas: zelar pelo efetivo respeito dos poderes e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. E, para mim, importantíssimo, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Frederico, nesse momento ímpar da nossa sociedade, estamos atravessando, além do caos, do medo, da doença, nós temos aí, adornando o noticiário, uma série de questões envolvendo corrupção, envolvendo figuras políticas, governadores, secretários, a justiça atuando, Polícia Federal batendo na casa das pessoas às 6 horas da manhã. E isso tudo, diante dessa pandemia, o governo federal editou uma série de normativos que pudessem fazer com que os entes federais, os entes da federação pudessem otimizar suas compras, diminuir questões burocráticas, como a Lei 13.979, as medidas provisórias 926, 951, 961, que veio dar uma flexibilização de compras. Teve a Lei 9638, que injetou 16 bilhões de reais para compensar a perda nos fundos constitucionais. E hoje teve a promulgação da Lei Complementar 173, que vai colocar 60 bilhões de reais nos estados, nos municípios, para ajudar a combater essa pandemia. E junto a isso tudo, nós temos aí esse noticiário todo, que nos entristece. E aí, para iniciar, eu trago uma questão de um meio charateu francês, Frédéric Bastiat, filósofo, economista, político do século XIX, que ele falava do que o que se vê e o que não se vê. Tem um livro, O que se vê, o que nós vimos é essa confusão toda de doença, essa confusão toda de desvios de recursos públicos, que são recursos nossos, que vêm dos nossos impostos, e o que nós não vemos, que é um trabalho de Ministério Público, de fiscalização. Então, aí está com você, no nosso tema. Qual o papel do MP na fiscalização destes gastos? É com você, meu amigo. Ô, Carlos, primeiramente, queria, antes de iniciar propriamente, eu queria primeiro agradecer profundamente ao convite, a essa proposta, como a gente falou no início. Ela é extremamente atual e relevante para esse momento. É um momento extremamente difícil e nós não temos ainda um horizonte muito claro em relação a ele. Nós somos acostumados a lidar com várias situações e somos preparados até para várias situações no nosso dia a dia. Mas essa pandemia, esse coronavírus, ele pegou a todos, absolutamente a todos, de surpresa. Chegou, caiu como uma bomba, de fato, na saúde pública, trazendo um desconforto, uma incredulidade com relação à questão sanitária, de saúde, enfim, da população. Ninguém sabe exatamente, no início não sabia exatamente qual era a doença, como era a doença, como ela se comportava, e as notícias que foram surgindo foram mais aterrorizantes ainda. E ela surgiu num cenário em que o Estado como um todo não estava preparado para ela. E, ao mesmo tempo, a nossa legislação também não estava preparada para essa disputa mundial. Na verdade, houve uma disputa, uma corrida mundial em busca dos melhores ou das melhores situações para a saúde. Então, foi preciso adaptar a lei. Se chegou ao entendimento que era preciso adaptar a lei, que era preciso que algumas regras, inclusive a urgência exigia que a nossa regra de licitação,
de pagamento posterior, que isso fosse minimizado ou atenuado neste momento de crise. Isso é compreensível, né? A gente, de fato, entende, compreende essa necessidade, mas, ao mesmo tempo, não podemos descuidar do nosso gado, né? Ao mesmo tempo, não se pode abrir a porteira e deixar o gado embora, né? E a gente sabe, infelizmente, como é o comportamento de alguns maus gestores, né? Maus detentores de certa parcela de poder, como eles se comportam ordinariamente sem pandemia, como eles se comportam ordinariamente com a série de restrições que a lei traz, e mesmo assim a corrupção, né, a gula pelo recurso público nunca conseguiu frear. Imagine uma situação em que, textualmente, o artigo 4º, por exemplo, da Lei Federal 13.900 e alguma coisa... 979. E 979, a Lei 13.979, ela textualmente dispensa a licitação para as questões de insumos, de materiais, o que é relacionado à saúde. Então, essa é uma preocupação, essa foi uma preocupação. Ali tem uma possibilidade muito grande de mau uso do dinheiro público, né? E alguns se utilizarem da pandemia para se valerem dela para fins ilícitos, principalmente, muito mais ainda, e aí a gente ainda tem que levar em consideração que estamos num ano eleitoral, né? E o que é sabidamente um ano difícil, existe uma restrição na legislação eleitoral na captação de recursos, né? Então, existe a suspeita, né, desde o início, de que esses recursos poderiam ser mal utilizados. E de fato, né, a gente tem visto, né, a gente tem visto várias situações, a Polícia Federal fazendo várias operações, as polícias civis dos estados fazendo várias atividades relacionadas a isso, compras equivocadas, falsas prestação de serviço, né? E isso tem sido uma realidade. Como você falou, tem uma montanha de dinheiro, uma musculatura financeira que foi integrada nos orçamentos, né? Alguns até para compensar perdas, mas uma imensidão de recursos públicos, da casa de bilhões e bilhões de reais, que estão sendo injetados de uma certa forma na economia, e muitos deles com de difícil controle, de difícil fiscalização. A gente tem visto, e com relação ao Ministério Público, o Ministério Público, como órgão de fiscalização, a atribuição que o Ministério Público não pode, de forma alguma, deixar de exercer, muito pelo contrário, em momentos de situações extremas, de calamidade, de lockdown, de trabalho remoto, que é uma outra novidade, não estávamos acostumados a isso. Perfeitamente. Né? Então, durante algum tempo, você viu que as operações têm surgido agora. Existe um certo delay nisso também, né? É preciso, primeiro, você se adaptar à situação, você conseguir organizar e planejar métodos e mecanismos de apuração, e aí conseguir efetivar enfim, as atividades operacionais referentes a certos gastos inexplicáveis. Então, o Ministério Público tem muito nisso, né? A gente, quando iniciou essa situação de teletrabalho, juntamente com essa necessária
não dá para se dizer que não há uma necessidade na flexibilização da lei, mas havia o risco, né? O Ministério Público tinha que dotar-se, ter mecanismos adequados para poder fiscalizar e, eventualmente, punir aqueles que utilizam de forma equivocada esse decreto. Frederico, eu estou tentando aqui, tem muitas colocações, né, como o tema ele promete. Eu vou tentar fazer um apanhado aí de várias colocações numa questão só, né? O questionamento é o seguinte: está falando sobre o controle preventivo e não o repressivo, né? Se não poderia se fazer, né? Então, eu vou deixar, eu tenho minha opinião, mas eu vou deixar para você. E uma outra pessoa colocou aqui sobre prestação de contas, né? Mas esses recursos não são prestados contas. Então, só para dizer, olha, os recursos são prestados contas nas contas anuais, normalmente aos tribunais de contas, né? Sobre o exercício financeiro. Mas isso não impede que, durante a execução do exercício financeiro, tanto o órgão de tribunal de contas, como o próprio Ministério Público possa estar, abrindo os inquéritos, fazendo os procedimentos investigativos, né? E ainda botando um molho nisso, uma colocação aqui, se os Ministérios Públicos dos Estados eles estão trabalhando em conjunto entre eles e também com o Ministério Público Federal. Então tem essas colocações aí para você, Frederico. Podia dar uma clareada aí para a gente sobre essas questões? Olha, tem. As instituições, elas entenderam que é preciso conversarem, entrarem, terem os contatos, enfim, para que se possa diagnosticar determinadas situações, né? Então, as instituições se adaptaram, tiveram que se adaptar. Então, as reuniões remotas, por exemplo, a reunião de teletrabalho dos órgãos, elas têm existido e a gente tem trocado informações. Existe essa disponibilização de dados, de informações, de conhecimento, né, propriamente dito, sobre as diversas esse momento, né? Nesse momento da pandemia. Então, sim, os órgãos têm conversado mais nesse período. Não só o MPF, não só o Tribunal de Contas, não só polícias federais, polícias civis, mas Controladoria Geral da União também é um parceiro. Os nossos canais também de comunicação direta com a população também é um caminho importante para que a gente possa identificar com maior rapidez aonde pode estar existindo um determinado desvio, um determinado problema, né? As próprias redes sociais têm também disseminado muita informação e, apesar de merecer um tratamento cuidadoso, mas em muitas delas você consegue obter informações relevantes, sim. Tá. E apurando, né, através das solicitações de informações que vocês fazem aos entes, né, abrindo um inquérito civil público, né, concluindo o indício de superfaturamento, de desvios. Qual o papel do Ministério Público? Né? Qual é a relação dele com a polícia? Qual é o procedimento daí para levar esses gestores públicos para uma questão de judicial para recuperar recursos, né? Porque a gente também tem visto aqui, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, que o envolvimento não é só da pessoa pública, né? Ela está envolvida com o privado, né? Com as empresas, quase que uma questão de conluio. Qual é as ações do Ministério para tentar quebrar isso e levar às autoridades judiciais esses procedimentos que são levantados, que estão eivados de vícios, de corrupção, Frederico?
O Ministério Público ele tem atuação tanto no âmbito civil como no âmbito criminal. Né? Nessas questões, existem tantas apurações cíveis das improbidades, dos inquéritos civis, dos procedimentos preparatórios, como também a instauração por parte do próprio Ministério Público dos seus procedimentos criminais, em que o Ministério Público também averigua nos seus procedimentos criminais determinadas condutas. E esses procedimentos, muitos deles são feitos em conjunto com as polícias. Né? Nós vimos que as improbidades administrativas elas têm uma íntima relação com uma variedade, uma gama muito grande de ilícitos penais. Né? E a atuação consiste justamente na identificação, coleta, né, dos elementos de prova, identificação, coleta dos elementos de prova e a punição propriamente dita, né, seja com a restrição patrimonial e também com a restrição pessoal, a própria prisão. É importante frisar, Carlos, que essa, pelo menos, é uma defesa muito minha, de que esse é um momento muito... o sistema de investigação, ele é um sistema normalmente um tanto quanto moroso. Né? Você coletar, você obter provas, identificar os indícios e coletar provas, é um sistema especialmente moroso. E nesse momento de pandemia, onde nós estamos recebendo um tiroteio de recursos vindo de todo lado, não é só recurso federal. Existe muito recurso federal, mas existe muita dotação orçamentária direta para esse coronavírus. Existe meio que um liberou geral em relação a isso. Né? E é preciso ficar atento e ter uma resposta rápida a essas situações. Então, muitas vezes a gente é preciso... por isso que essa troca de informação, essa abertura entre os órgãos, essa facilitação de comunicação entre os órgãos se torna ainda mais importante. É preciso trocar informação de forma ágil, de forma rápida, para que a gente não perca, para que a gente possa inibir, reprimir, não só a prática, mas para que a gente possa sustar também a sangria do recurso público. Você falou numa questão aí de coleta de informações, né? E já que a gente está fazendo essa live, né, esse nosso encontro, com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade, eu com contador também, aí eu pergunto para você, qual é a importância do profissional da contabilidade que atua no Ministério Público para ajudar no levantamento dessas informações para os inquéritos abertos, Frederico? Carlos, eu diria que o contador ele é um personagem de destaque na nossa atividade. Né? Se nós olharmos, se voltarmos aos princípios, por exemplo, da Lava Jato, a gente vai ver que sempre houve um contador trabalhando ao lado do pessoal. Né? Sempre existiu peritos criminais com formação em contabilidade que atuaram e foram decisivos nisso. Né? A contabilidade é uma atividade que a atividade com números não é exatamente a atividade diária do promotor de justiça, do profissional do direito. Então, existem certas terminologias que o profissional do direito não compreende ou não tem a formação necessária, e o contador é o contador que vai te instruir, te indicar, te identificar aquele cenário. É muito comum se confundir valor global, valor contratado, valor liquidado, valor empenhado. Existem diferenças terminológicas nisso e diferenças que são sensíveis nisso aí. Então, o profissional da área de contabilidade, ele
ele atua e acho que tem uma atuação muito destacada de forma permanente. Tem sido fundamental nos casos de lavagem de dinheiro, desvios de recursos públicos, Caixa 2, né? Você vê abuso do direito econômico também. São situações em que o profissional da área de contabilidade, com a sua formação, temos visto um valor, um agente auxiliar muito importante nas nossas investigações, né? Na nossa atuação, na atuação do promotor de justiça. É interessante verificar que, e isso eu acho que serve muito para o profissional da área de contabilidade, uma certa compreensão, ele também compreender a atividade dele. Eu acho que, às vezes, talvez não haja, adequadamente, talvez não se compreenda bem. O profissional de contabilidade, ele está em todos os documentos de uma empresa. Em todos os documentos de uma empresa tem uma assinatura do contador. Quando você vai numa junta comercial, tem um contador ali envolvido. Então, o contador, ele é muito importante, né? Não só para desvendar, como ele é um agente que tem relevo também, quando mal utilizado, né? Quando inserido em determinados ambientes, né? E isso eu acho que é um fator também muito importante. Além do que, a gente se estendendo, é que a criminalidade organizada hoje, essa criminalidade que nós temos visto, essa criminalidade que está diariamente na nossa televisão, né, aparecendo e sendo combatida pelas mais diversas esferas de polícia, normalmente eles têm uma prática extremamente apurada, uma atividade contábil extremamente desenvolvida. E que mais ainda se faz necessário a presença, como agente auxiliar, de um contador, porque é o contador aquele que pode te indicar com maior velocidade, com maior rapidez, aonde está o destaque, aonde está o caminho correto a se seguir. Então, não tem dúvida da importância do contador. O Frederico, o que eu tenho, assim, eu atuo também na área pública, eu tenho conversado com muitos gestores, né? Eles colocam que a pandemia ela passou por várias fases, né? Como você falou, uma coisa totalmente nova, as pessoas trabalhando muito remotamente, e num primeiro momento, principalmente final de março, digamos assim, segunda quinzena de março, quando se teve uma corrida desesperada na compra de bens, de insumos, saúde, né? Não estou entrando nem no mérito das questões financeiras orçamentárias que você colocou, né? Questões de crédito, questões legais de fazer a coisa funcionar, mas ligado diretamente àquela preocupação do Ministério quanto à questão de sobrepreço. Então houve uma procura, uma correria muito grande de compra. E logicamente é o mercado, né, o Frederico? A procura é grande, a oferta é pequena, então o preço sobe. E aí muitos, né, colocaram assim, olha, poxa, tinha fornecedor que falava assim, olha, eu não vou nem cotar para órgão público, porque eu consigo vender para um hospital privado com 500% de ágio. Mas eu não vou fazer isso para o órgão público, porque depois eu entro numa ação, no inquérito. E muitos compravam até na questão de primeiramente, vou botar o primeiro material, depois eu vou ver o que é que eu faço. Né? Então, se eu for olhar os preços, de repente, de março, com uma situação hoje e agora, que muitas empresas começaram a colocar material no mercado, insumos, né, os EPIs, principalmente, que o Ministério Público vem cobrando muito dos órgãos da federação, os preços de hoje eles estão menores do que o que passado. Né? Inclusive, álcool em gel, que foi o grande comentário da época. Assim, como o Ministério Público ele consegue ver essa questão, olha, o cara comprou a 3, hoje ele compra 1, mas eu não tinha uma oferta naquele momento. Né? Qual é a sensibilidade do MP junto aos gestores, porque isso é uma grande preocupação deles? Eu acho, Carlos, que você usou a palavra
acho que foi preciso, né, na palavra que você utilizou, sensibilidade. Né? Eu acho que é preciso ter sensibilidade com o momento. Né? Hoje já passou um pouco mais aquele furor inicial com relação à pandemia. Né? O medo do desconhecido era tão grande que até se fez necessário que órgãos de Estado, agentes de Estado, fossem à televisão dizer, olha, tenha calma que não vai haver problema de abastecimento de comida, de alimentos. As pessoas começaram a correr enlouquecidamente para isso, porque ninguém tinha, de fato, informação. Então, álcool em gel sumiu do mercado. Né? Em muitos mercados não havia mais álcool em gel. Então, é preciso... os próprios gestores públicos, eles se viram numa situação de refém, difícil e desamparados também. Ninguém tem noção disso. Então, muita gente comprou de forma equivocada, muita gente comprou o que apareceu, muita gente pagou o preço que lhe foi oferecido e não por ilicitude, e não por sobrepreço. Tá? É preciso entender o que é o sobrepreço, o que é um desespero para a aquisição de alguma coisa. E isso é muito difícil também. Né? Você ter essa sensibilidade para se identificar situações como essa e entender o que é passível de uma punição, de uma reprimenda por parte do Ministério Público e uma orientação é também uma situação também difícil. O gestor ficou muito exposto também. As gestões públicas ficaram muito expostas a essa pandemia. Né? Eu vi de muita gente, alguns que tinham, que aí vale a lei da oferta e da procura. Uhum. Quem tem e vai valorizar o seu e vai vender como quer. Né? E realmente aí... E outra, era uma crise mundial. Né? Então, era o mundo inteiro atrás de inúmeros insumos, inúmeros os quais o Brasil nem produz, ou nem tem a sua matéria-prima para isso, e tinha que comprar. Né? E aí você, às vezes, por uma falta de cuidado, adquire produtos ou equipamentos que não são o indicado, o ideal, ou compra por aquele preço que lhe foi imposto. Porque sabe que se você não comprar, outro vai e compra. Né? Então, exatamente. É preciso sensibilidade para isso. Com toda certeza, é preciso e é muito difícil. Agora, ao lado disso, existem as práticas que também não podem ser minimamente tem que ter o cuidado. Então, você não pode gastar algumas centenas de milhares de reais em folheto explicativo. Né? Você não pode gastar em cidades de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, R$500 mil em álcool em gel. Né? Uma conta simples daria em torno de 5 litros de álcool para cada pessoa. Você não pode estar comprando álcool em gel, por exemplo, de pessoas jurídicas que são empresas de salão de beleza. A salão de beleza não vende álcool em gel. Né? Então, existe também certas situações que escapam a um mero sobrepreço. O sobrepreço é particularmente difícil. E, por ser particularmente difícil, é preciso maior ainda o cuidado por parte de quem investiga, mas é preciso cuidar também por parte do gestor. E é preciso a sensibilidade do órgão, do Ministério Público, dos órgãos de controle de contas, também na análise dessas dispensas. Hoje é tudo dispensa de licitação. Então... E aí, Frederico, você acabou até respondendo uma pergunta que está aqui do Mar Fanuc, né, que fala como iniciar um processo investigativo se as leis que regem o mercado
provocarão distorções legítimas na equação preço e urgência, né? Aí você já apontou que aí vão por outras diretrizes, não só na questão do preço, mas como você deu o exemplo de eu ter objetos sendo vendidos por empresas que não fazem, não tem porquê comercializar isso, né? Então você já acabou respondendo isso aí, né? É preciso parâmetros, né? Não, é preciso que nós também, nós que atuamos na parte da investigação e temos uma certa parcela de poder na punição estatal, que tenhamos também algumas notas, algumas referências, porque ao mesmo tempo que é importante fiscalizar, que é importante ter o respeito com o recurso público, é importante também não cometer injustiças, né? A injustiça é um mal que não interessa e não pode interessar a nenhum órgão de fiscalização, muito menos a um promotor de justiça. Tá. Deixa eu só dar uma informação. Tem algumas pessoas colocando a questão de transparência. Você já tinha citado aí a lei 13.979, né? Que no artigo 4º vem falando dessas compras. Tem lá um determinado inciso do artigo 4º, que eu não sei se está na parte original ou se veio acrescido pela MP 926 ou pela 951. Na questão. Isso segundo. Falando da transparência, né? Que todas as compras, realizadas, né, com fulcro nessa lei, né, com a flexibilização dessa lei, tem que estar de forma evidenciada nos seus sítios oficiais, né, quer dizer, nos sites oficiais. E aí os tribunais de contas, eles estão aí regulamentando de forma de acordo com a federação, ações próprias para poder receber de imediato todas as dispensas de licitação realizadas, né, de acordo com essas flexibilizações. Então, cada órgão, cada tribunal de contas está de olho nessas evidenciações, nessas transparências nos sites dos seus jurisdicionados, né? Porque eu acho que o Ministério não trabalha mais nisso, ele trabalha num processo de colher informações diretamente, não é isso? Eles entram também nos sites ou eles só remetem documentos solicitando informações, Frederico? É uma colocação que as pessoas também têm dúvida. Não, a gente utiliza os sites. A gente, sem dúvida nenhuma, tem utilizado os sites, tem utilizado as fontes de informação disponíveis na internet. A internet e hoje esses portais da transparência, isso foi muito positivo na lei. Essa foi uma preocupação que foi muito importante na lei, e separar o que é recurso para a Covid dos demais recursos públicos que existem. Você criar um campo específico, onde você vai inserir ali todos os dados do recurso, das contratações, da modalidade, do valor, do período. É importante frisar que o disposto no artigo 4º dessa lei, eu não me recordo agora qual inciso, qual parágrafo, mas ele diz textualmente que só tem validade durante a pandemia. Sim. Né? Esse também essa foi uma preocupação. A gente vê que houve uma preocupação por parte na legislação com relação a possibilitar também aos órgãos públicos que se fizesse a fiscalização. Nós do Ministério Público, em todos os Ministérios Públicos do Brasil, eu vou ousar aqui falar em nome de todos, pelo menos daqueles que eu conheço. O Rio de Janeiro eu conheço, né? E sei que existe uma estrutura muito bem capacitada e muito bem formada, conheço, né? Estruturada para a coleta desses dados, cruzar essas informações, confrontar esses dados, para que você possa ter um cenário visível à sua frente e que você possa ter uma visão real daquilo que está acontecendo. E pela sua experiência, né, até que muita gente chegou depois,
eu vou fazer questão aqui só de reavivar aqui, que o nosso promotor de justiça, né, ele é o coordenador lá do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, é porque muita gente entrou já depois da nossa leitura, ele com especialização em inteligência policial, né, capacitação e treinamento de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e enfrentamento ao terrorismo no Brasil. Então, Frederico, com a sua experiência, né, esse momento você acha que vai aumentar significativamente os processos contra agentes públicos e políticos, né, ou esse papel de fiscalização vai chegar a uma conclusão que não vai haver uma denúncia judicial, né, fazer um trabalho de investigação. Mas aí tem a decisão, arquive-se, ou eu vou ofertar a denúncia à justiça. Você me corrija se eu estiver errado. Pela sua experiência, você acha que qual vai ser o desfecho disso tudo, né? Porque a corrupção, nós temos visto aí nos jornais, mas de uma forma, a mídia coloca de uma forma mais políticos em cima, né? Governadores, prefeitos, mas eu vejo que o Ministério ele faz um trabalho em cima de base, de secretarias, de informações ali no miúdo. Qual é a sua expectativa para isso? Olha, Carlos, eu vejo o seguinte, eu acho que nós teremos ainda um longo tempo e um longo trabalho ainda a se fazer. Vai haver, passada essa pandemia, ainda vai haver um rescaldo, vamos dizer assim, muito grande de tudo aquilo que foi feito. E essa é uma grande preocupação também, e por isso a necessidade na rapidez da resposta. Né? Porque a gente sabe que punir é relativamente fácil. O difícil, de fato, é você conseguir recuperar aquilo que foi mal gasto. Né? E a gente tem visto uma enormidade de situações. A gente tem visto muita situação correta também, claro. Isso é bom. É bom escutar isso de você. Tem muita situação correta. Isso nos dá um alívio. Existem situações corretas, é evidente. Mas a gente tem visto e ouvido muita coisa e verificado, identificado muita coisa que é utilizada de forma equivocada, de forma errada, de forma criminosa. E a resposta a isso, né, a gente tende a levar algum tempo. Talvez a maior dificuldade nossa, efetivamente falando, é sermos preditivos em relação ao combate a esse tipo de criminalidade. Seja chegarmos, nos anteciparmos ao crime. E isso é muito difícil. A gente está sempre correndo atrás. A gente está sempre correndo atrás do ilícito. O ideal é que a gente não tenha uma distância tão grande nessa corrida. Que muitas vezes eles apostam nessa morosidade para poder cometer as suas ações ilícitas, confere? Confere, sem dúvida. É a grande vantagem deles. A grande vantagem, de fato, é essa. A prática é relativamente simples, é rápida e muitas vezes é eficiente. E o combate, ele muitas vezes moroso, né, e nem sempre tão eficiente quanto ao seu resultado final. E eu chamo de resultado final não só a prisão, eu chamo de resultado final a recuperação do patrimônio. Tem uma colocação aqui interessante. André Pessoa, ele fala o seguinte, olha só, vejam que Recife ultrapassou Rio de Janeiro e São Paulo em gastos públicos nessa pandemia. Isso tem que ser muito bem avaliado, né? Porque a necessidade pode ser maior do que Rio e São Paulo, né? Então, em valores absolutos, você gastar com uma população muito menor é um indício, né? Mas também eu posso gastar mais e gastar bem, né? E o Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma notícia aqui que 30% dos hospitais de campanha já foram pagos sem estarem utilizando. Então, já estão revendo a possibilidade
de não abrir esses hospitais, porque o número de infectados, a curva está caindo. Não sou eu que estou dizendo, é o noticiário. Aí eu pergunto, né, olha, como é que eu tenho um gasto de 250 milhões de reais que não vão ser mais necessários? Quer dizer, eu parei no meio do caminho, eu não concluí algo para a sociedade e vou desfazer porque eu não tenho mais necessidade daquilo. O que a gente faz com esses 250 milhões, que não é pouco dinheiro? Né? Eu acho que isso vocês vão ter um grande trabalho, promotor, muito grande. Pois é. Essa é uma das situações, né? Quer dizer, a gente viu uma correria. Veja, nós temos aqui em Pernambuco cidades de pequeno porte, sem casos de coronavírus, sem casos de Covid, que se investiu recursos em hospital de campanha. Então, veja, é algo que você olha e diz, olha, não faz sentido isso. Não faz sentido você gastar E hospital de campanha é especialmente um recurso caro. Né? Bastante. Bastante caro. Né? Envolve uma alta soma de dinheiro e envolve toda uma logística por trás disso. Né? Porque envolve médicos, envolve enfermeiros, envolve equipamentos, envolve uma série de situações. Então, são situações que chamam a atenção. Né? E que é preciso o cuidado e é preciso a cuidado com relação a essa análise, né? Também. Na terça-feira nós fizemos uma live aqui sobre o papel dos conselhos municipais, né, no planejamento dos municípios. E aí teve uma pergunta, estou trazendo esse assunto porque teve uma pergunta de um assistente aqui que provavelmente assistiu aquela live, né, com um especialista no assunto. Qual o papel, então, qual o papel deles, né, em ajudar? Eles podem os fundos, né, eles podem ajudar de alguma maneira, né, o Ministério Público, porque eles estão no dia a dia ali, né? Os conselhos, né, principalmente os conselhos de saúde, estão no dia a dia aí das atividades de saúde. Existe algum tratamento do Ministério Público com os conselhos, alguma relação com eles? Olha, existe, né? Pelo menos especificamente falando do Ministério Público daqui de Pernambuco, criou-se alguns gabinetes. Então, criou-se gabinete de crise. Uma outra pergunta aí, se tem gabinete de crise. Tem, pois é. Se criou gabinete de crise aqui no âmbito do Ministério Público, com relação a questões de segurança, com relação a questões decisórias e também, evidentemente, na questão da saúde. Então, na questão da saúde, ela foi composta por promotores que atuam na área da saúde e por representantes ou integrantes desses conselhos, que, com certeza, alimentam e exercem um papel fundamental na fiscalização. É aquilo que eu falo, o cidadão, o cidadão é um dos primeiros a nos trazer a informação, a exercer a sua cidadania e o seu papel de cidadão é justamente esse. É ser também um dos olhos, é ser também atuar, ser um dos fiscais que existem, que apontam para o mal feito, ou então olha e indica, aqui tem alguma coisa equivocada. Né? E aí cabe aos órgãos de Estado terem principalmente nesse momento, se livrarem também um pouco de suas burocracias e passarem a ter uma atuação mais efetiva e eficiente. Tá. Eu sei também que tem um representante do Ministério Público dentro dos tribunais de contas, né, como um representante, mas que fala muito nos processos, enfim. Mas nesse momento aí de fiscalização, eu vejo que todos têm procurado, né, atuar dentro da sua área. Existe alguma relação, pelo menos na sua experiência de Pernambuco, existe alguma relação, né, entre as investigações do Ministério Público com alguns levantamentos também feitos pelo Tribunal de Contas, aí, no caso do Estado, para tentar otimizar a investigação, porque às vezes eu tenho dois órgãos investigando a mesma coisa, né? Então, existe algum tratamento aí para tentar otimizar as investigações, os levantamentos necessários? Tem. E isso veio muito
com a pandemia e com essa necessidade que foi revelada a partir do trabalho remoto, de cada um trabalhar na sua casa. Então, o cada um trabalhar na sua casa obrigou aos órgãos a conversarem. Então, muitas vezes, ocorria isso que você está falando, que ocorre ainda, isso que você está falando, justamente pelo simples fato de que os órgãos responsáveis pela fiscalização e pelo controle dos gastos públicos, né, os órgãos simplesmente não conversam entre si. Então, você despende um esforço enorme, vários órgãos ao mesmo tempo, se esforçando em coisas, em situações que, trabalhando junto, já teriam obtido há muito tempo um resultado. É por isso que, nessa situação, a gente tem visto, especificamente a pandemia, nós temos, se você prestar atenção, nós temos visto resultados mais rápidos até. Por quê? Porque os órgãos passaram a se conversar. Então, de repente, você, enquanto um auditor do Tribunal de Contas, ele tem acesso a uma determinada informação, o Ministério Público tem acesso a outra informação. Ao invés do Tribunal de Contas estar se debatendo, se gastando de energias, procurando por via própria uma informação, é muito mais fácil conversar com os órgãos parceiros. Vem cá, eu estou com a situação assim, eu estou com a mesma, então, e aí, vamos juntar? E aí você junta as informações, você fecha o quebra-cabeça e nós temos visto uma resposta mais rápida em relação a isso. Né? Nós temos visto operações surgindo em um mês, 2, né? Com relação à questão de respiradores, ou seja, os órgãos passaram a conversar. Né? Isso é um sinal muito grande de que os órgãos passaram a conversar, botaram um pouco certas vaidades em segundo plano e focaram naquilo que devem focar os órgãos de enfrentamento, né? Trocar informação e exercer o seu papel. Eu costumo dizer que isso é uma deficiência muito grande nossa. A criminalidade organizada, eles conversam entre si. Então, é injustificável que os órgãos que o combatem não conversem entre si. Também acho, concordo. É preciso mudar essa dinâmica para que a gente mude essa realidade. Foi feita uma pergunta aqui e logo depois foi feita uma resposta. Se existe algum número de disque denúncia para o MP. Aí uma outra pessoa colocou que existe o número, acho que é 127. Se isso é real e se 127 é para Pernambuco ou é para nível Brasil? Veja, aqui nós temos a ouvidoria. Né? Nós temos a ouvidoria que tem um canal, seja por e-mail ou por telefone. Eu confesso que eu não me recordo agora especificamente qual o número, mas existem os canais. Nós também, lá no GAECO, nós temos o nosso canal de comunicação, que é o gaeco.mppe.mp.br, onde nós estamos sempre recebendo informações da população, fazemos o devido filtro, evidente, e tem sido um canal importante, recebemos da ouvidoria. Então, existem os canais. No Rio, eu não sei dizer. Se 127 se refere ao Rio. Tá. Ok. O tempo voa, nós já estamos aí com 4 minutos para o encerramento. Eu queria deixar, o tempo voa, né? Eu queria deixar aí as suas considerações finais, 3 minutos. Se você pudesse, nessas considerações, falar o seguinte: olha, o que você acha que vai ser o futuro, né, do Ministério, dos órgãos de controle, depois dessa pandemia? Olha, eu acho que a primeira coisa... Opa, deu uma caída aqui. Eu acho que a nossa grande... A grande lição, talvez, é que vai deixar essa pandemia para os órgãos de controle ou de fiscalização, primeiro que a gente precisa
nos prevenir um pouco mais, ter ser responsivo às situações que, porventura, possam existir, ter mecanismos hábeis, próprios, para responder a essas diversas questões que são colocadas. Eu não acredito que vai existir uma outra pandemia tão cedo, espero Também que não. não, né? Espero que não, mas acho que, muito embora eu espere que isso não exista, o importante é que a gente possa trabalhar de forma mais eficiente. Eu acho que os momentos de dificuldade nos trazem muito aprendizado e também nos trazem muitas oportunidades, né? São momentos que a gente consegue refletir e consegue identificar onde poderíamos melhorar, onde podemos melhorar e enfim, nos adaptarmos e melhorarmos a nossa atuação, né? Cara, eu quero te agradecer muito, né? O tempo está aqui, daqui a pouco vai aparecer 30 segundos. As pessoas estão perguntando aqui sobre deixar a live salva. Ela vai ficar aqui no meu endereço, né? Salva por 24 horas. Depois eu vou baixar o vídeo e vou colocar o link lá no meu blog, profcarloseduardo.blog. Então vocês vão poder acessar depois o vídeo dessa live, vai estar em vídeo, né? O link lá é profcarloseduardo.blog, juntamente com a live que nós fizemos na terça-feira, né, e outras matérias, né? Queria agradecer muito, mais uma vez, ao Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, da figura da Comissão da Área Pública, coordenado pelo contador Arnaldo Duarte, que fez esse contato. Agradecer mais uma vez ao Frederico, que nos atendeu de uma forma simples, né? Trocamos uma ideia, né? Construímos essa live aqui junto. Agradecer pela experiência, desejar a ele que ele é um representante nosso, da sociedade, que está lá pelos seus méritos, pela sua capacitação de passar no concurso público dificílimo, que se preparou para isso, e que é um defensor, né, da sociedade para que as leis do nosso país, as leis do Estado que ele atua, sejam cumpridas e que os nossos recursos que vão para os órgãos públicos através dos impostos sejam muito bem fiscalizados. Frederico, um abraço e eu quero que você encerre aqui com a palavra final para os nossos ouvintes. Olha, quero lhe agradecer também, Carlos, novamente por esse convite, agradecer a Arnaldo, que foi quem me contactou. Arnaldo é um grande amigo, vi algumas palavras dele aqui, mas eu vou tirar um pouco por conta da amizade que eu sei que existe entre a gente, então vou dar um certo desconto ao que ele falou, mas agradecer muito, eu acho que é muito importante isso, foi muito importante esse momento, é muito importante discutir esses assuntos, né? É um assunto extremamente palpitante do dia diário, me gratifica muito ver o engajamento das pessoas com esse tema, e isso nos faz ver também que estamos no caminho certo, de certa forma. O caminho é difícil, é árduo, mas eu acho que sozinho e isoladamente não fazemos nada. Eu acho que talvez a grande lição que nos fica seja isso. Isolados não podemos nada. Em conjunto podemos muito. Unidos podemos muito. Eu acho que essa é uma grande lição que fica. A sociedade, né, os poderes constituídos, acho que elas têm que trabalhar no caminho, né, no único caminho, né, numa única direção. Sem dúvida. Tá? Então, agradecer aqui, né, Frederico, muito obrigado, sucesso aí nas suas rotinas, nas suas investigações. Tenho certeza que o Estado de Pernambuco aí tem um excelente profissional. Falta 30 segundos aí para nós encerrarmos a live. Agradecer a todos os participantes. Nós tivemos aqui profissionais aí de Pernambuco, tivemos meus alunos aqui do Rio de Janeiro, tive alunos, colegas profissionais que eu sei que trabalham na área jurídica também. Nós tivemos aqui, tive até ex-professores meus aqui, amigos, né, cidadãos e outros trabalham aqui na área pública pelo interesse. Pessoal, tchau. Um abraço. 3,